Depois de vários anos de guerra, as 13 colônias finalmente conquistaram as suas independências dos britânicos, dando origem à República Federal dos Estados Unidos da América. Teve início então um processo de organização do território norte-americano e novos estados começaram a surgir. Nesse vídeo, vamos entender como foram os primeiros anos do recém-formado Estados Unidos, como foi a expansão do território norte-americano para o oeste e como se desencadeou a Guerra Civil Americana, um dos eventos mais importantes da história do país. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Após a independência dos Estados Unidos, teve início a organização territorial do país e a partir das 13 colônias que deram origem ao novo país e dos novos territórios adquiridos, novos estados começaram a surgir como os estados de Vermont, Kentucky e Tennessee. Também foi criado em 1796 um sistema bipartidário de partidos políticos formado pelo Partido Federalista, criado pelo oficial militar e secretário do Tesouro Alexander Hamilton, e pelo Partido Democrata Republicano, criado por Thomas Jefferson e pelo estadista e diplomata James Madison. Em 1798 era criado o Território do Mississippi e em 1800 o Território do Noroeste é dividido, dando origem ao Território de Indiana. Em março de 1801, Thomas Jefferson é eleito como o terceiro presidente dos Estados Unidos e no ano seguinte o território da Geórgia é dividido pela metade, sendo estabelecida assim a sua atual fronteira. Em 1º de março de 1803, o presidente Thomas Jefferson assina um ato do Congresso aprovando a Constituição de Ohio como o 17º estado da União. Precisando levantar fundos para iniciar outra guerra contra os britânicos e por considerar um território muito vasto e distante para ser governado, Napoleão Bonaparte oferece a Louisiana aos Estados Unidos por cerca de 15 milhões de dólares na época. Então, em 4 de julho desse mesmo ano, é efetuada pelos Estados Unidos a compra da Louisiana, que no ano seguinte se torna o Distrito de Louisiana, adquirindo assim aproximadamente 2.140.000 km² de território e praticamente dobrando o tamanho do país. Em 1804, é estabelecido a partir do território da Louisiana o território de Orleans, o território a oeste da Geórgia é adicionado ao território do Mississippi e é formalmente estabelecida pelos espanhóis no sudoeste do atual território norte-americano a província da Alta Califórnia como uma província da Nova Espanha. Em 1805, o Distrito da Louisiana se torna o território da Louisiana e o território de Indiana é dividido, dando origem ao território de Michigan. Pouco tempo depois da Guerra de Independência, as primeiras leis abolicionistas foram passadas nos estados do Norte e em 1805 a maioria desses estados tinha abolido a escravidão e durante a primeira metade do século XIX cresceu o movimento para abolir a escravidão nos demais estados. No entanto, a expansão rápida da indústria do algodão no extremo sul após a invenção da máquina de tecer fez com que a demanda por trabalho escravo no sul dos Estados Unidos aumentasse exponencialmente. Em 1809, o território de Indiana é dividido novamente, dando origem ao território de Illinois. Em 1810, os colonos americanos da Flórida Ocidental iniciaram uma rebelião contra o domínio espanhol na região, que resultou na anexação da maior parte da província espanhola ao território de Orleans. Em 1812, o território da Louisiana é renomeado para Território do Missouri e o território de Orleans se torna o 18º estado norte-americano ao ser admitido à União como o estado da Louisiana. Nesse ano, o apoio britânico às tribos nativas que se opunham aos assentamentos dos Estados Unidos nos territórios do noroeste do país aumentaram as tensões entre os dois países e acabou resultando na Guerra de 1812. Essa guerra durou até 1815, quando foi assinado um tratado de paz entre os dois países ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos nesse ano. Em 1816, o território de Indiana se torna o estado de Indiana ao ser admitido como o 19º estado da União. Em 1817, o advogado e diplomata James Monroe é eleito como o 5º presidente dos Estados Unidos e teve início o período conhecido como Era dos Bons Sentimentos, refletindo um senso de propósito nacional e um desejo de união entre os americanos. Em dezembro desse ano, o território do Mississippi é dividido e a parte ocidental se torna o 20º estado norte-americano ao ser admitido na União como o estado do Mississippi, enquanto que a parte oriental se torna o território do Alabama. Em 1818,
a parte sul do território de Illinois se torna o estado de Illinois e a parte norte é anexada ao território de Michigan. Nesse ano, é assinado entre os Estados Unidos e o Reino Unido a Convenção de Londres, também chamada de Tratado de 1818, estabelecendo o paralelo 49 graus norte como a fronteira entre os dois países, se estendendo do norte do atual Minnesota até as Montanhas Rochosas. Também em 1818, o exército dos Estados Unidos invade e assume o controle sobre a Flórida. No ano seguinte, com a assinatura do Tratado Adams-Onis, a Rússia e a Espanha retiram formalmente as suas reivindicações sobre o território do Oregon e os Estados Unidos e o Reino Unido adquirem os direitos territoriais pela região, passando a administrar ela em conjunto. Ainda em 1819, o território do Alabama se torna o Estado do Alabama, o 22º estado norte-americano, e o território do Missouri é dividido, dando origem ao território do Arkansas. No ano seguinte, a parte norte do estado de Massachusetts se torna o estado do Maine, o 23º estado da União, e em 1821, parte do território do Missouri se torna o estado do Missouri. Também em 1821, o México conquista sua independência e, como parte do Tratado Adams-Onis, a fronteira entre o México e os Estados Unidos é redefinida e a Espanha cede a Flórida aos norte-americanos em troca do pagamento de 5 milhões de dólares, e no ano seguinte é estabelecido o território da Flórida. Por volta de 1824, o primeiro sistema partidário chega ao fim. Em 1828 tem início o segundo sistema partidário e o Partido Democrata Republicano se divide, dando origem ao atual Partido Democrata. Em 1830, é aprovada pelo Congresso a Lei de Remoção dos Índios, autorizando o presidente a negociar tratados com os nativos, trocando as terras indígenas nos estados do leste por terras a oeste do rio Mississippi, com o objetivo de remover os nativos do sudeste norte-americano. Em 1834, todas as terras adquiridas na compra da Louisiana que ainda não estavam alocadas foram anexadas ao território de Michigan. Nesse ano, tem início uma revolução no estado mexicano do Texas, que declara sua independência no ano seguinte e em 1836 dá origem à República do Texas. Ainda em 1836, o território do Arkansas é admitido como o 25º estado e o território de Michigan é dividido, dando origem ao território de Wisconsin. No ano seguinte, o território de Michigan se torna o estado de Michigan e, com pouco mais de 350 habitantes, Chicago recebe o título de cidade e por várias décadas se tornou a cidade de crescimento mais rápido do mundo. Também em 1837, é fundada a cidade de Houston, servindo como capital temporária da República do Texas, e em 1838, o território de Wisconsin é dividido, dando origem ao território de Iowa. Na década de 1840, o movimento conhecido como Segundo Grande Despertar, iniciado em 1790, atingiu seu auge e originou muitos movimentos de reforma como a abolição da escravidão e o fim do consumo de bebidas alcoólicas. Em março de 1845, o território da Flórida se torna o 27º estado norte-americano e, em dezembro, a República do Texas é anexada ao território dos Estados Unidos, sendo admitido à União como o Estado do Texas, se tornando o 28º estado norte-americano. Em 1846, é assinado entre os Estados Unidos e o Reino Unido o Tratado de Oregon, estendendo a fronteira entre a América do Norte britânica e os Estados Unidos ao longo do paralelo 49 graus norte até o Estreito da Geórgia. Devido à crença cultural chamada Destino Manifesto, que pregava que os colonos norte-americanos estavam destinados a se expandir pela América do Norte, os Estados Unidos continuaram avançando em direção à costa do Pacífico. O expansionismo americano resultou ainda em 1846 na Guerra Mexicano-Americana pela disputa do norte do território do México. Em dezembro desse ano, o território de Iowa é admitido à União, se tornando o 29º estado norte-americano. Em 1848, a Guerra Mexicano-Americana termina com a vitória dos norte-americanos e, com a assinatura do Tratado Guadalupe Hidalgo, o México foi obrigado a ceder os territórios do norte para os Estados Unidos. Também começa nesse ano a Corrida do Ouro da Califórnia, quando o carpinteiro James Wilson Marshall encontrou ouro na atual região de Coloma e acabou levando cerca de 300 mil pessoas dos Estados Unidos e de outras partes do mundo para a região da Califórnia. Ainda em 1848,
parte do território de Wisconsin se torna o 30º estado norte-americano ao ser admitido na União como o estado de Wisconsin, e no ano seguinte é estabelecido o território de Minnesota. Em 1850, são formados os territórios do Novo México e de Utah, e a região da Califórnia é admitida na União como o estado da Califórnia, se tornando o 31º estado norte-americano. E em 1853, a partir do território do Oregon, é criado o território de Washington. Em 1854, o presidente mexicano Antônio López de Santa Anna vende parte do território mexicano ao norte para os Estados Unidos, no que ficou conhecido como a Compra de Gadsden, ampliando ainda mais o território norte-americano. Também em 1854, é estabelecida a Lei Kansas-Nebraska, uma lei territorial que criou os territórios de Kansas e Nebraska com a intenção de abrir novas terras para facilitar a construção de uma ferrovia transcontinental. Também é estabelecido o território indígena, uma área reservada para a realocação dos nativos americanos. Então, ativistas anti-escravagistas que se opunham à Lei Kansas-Nebraska fundaram o Partido Republicano, sendo junto com o Partido Democrata os principais partidos políticos contemporâneos dos Estados Unidos. Ainda em 1854, guerreiros Sioux mataram 31 soldados norte-americanos, dando início às Guerras Sioux, e em 1858, parte do território de Minnesota é admitido como o 32º estado norte-americano, dando origem ao estado de Minnesota. Na metade do século XIX, a expansão da escravidão era a questão central nos Estados Unidos. O norte do país era contra a escravidão, adotava uma política anti-escravagista e algumas pessoas defendiam que a propriedade de escravos era um pecado e exigiam a abolição da escravidão imediata. Por outro lado, o Sul era amplamente pró-escravidão e insistiam que a escravidão era um benefício econômico, social e cultural para os brancos. As sociedades do Sul baseadas na escravidão se tornaram ricas com a produção de algodão e outras commodities agrícolas, e algumas até lucravam com o comércio interno de escravos. Os defensores da escravidão argumentavam que o fim repentino da economia escravagista teria um impacto econômico profundo no Sul, onde a dependência do trabalho escravo era a base da sua economia. Em 1859, o líder abolicionista John Brown realiza um esforço abolicionista que ficou conhecido como a incursão de John Brown em Harper's Ferry, onde ele tentou iniciar uma revolta de escravos nos estados do Sul, assumindo o controle do arsenal de Harper's Ferry na Virgínia. Mas ainda nesse ano, uma campanha de fuzileiros navais atacaram o arsenal de Harper's Ferry e 10 dos invasores foram mortos durante o ataque. Mais tarde, outros 7 invasores foram julgados e executados, e esse evento acabou gerando uma grande agitação em todo o país. Também em 1859, a parte ocidental do território do Oregon é admitida como o 33º estado, se tornando o estado do Oregon, enquanto que a parte oriental é adicionada ao território de Washington. Em 1860, o advogado e político Abraham Lincoln, que defendia fortemente a abolição da escravidão, é eleito e assume a presidência em 1861. Então, ainda nesse ano, 7 estados do Sul se separam da União, estabelecendo uma república separatista não reconhecida chamada de Estados Confederados da América, tendo como presidente o político e defensor da escravidão Jefferson Davis. No dia 12 de abril, as forças confederadas atacam uma instalação militar dos Estados Unidos em Fort Sumter, na Carolina do Sul, dando início à Guerra Civil Americana. Após o início da guerra, os estados escravagistas da Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte também se juntam à Confederação. Em resposta, Abraham Lincoln pediu que os Estados Unidos enviassem tropas para recapturar os fortes, proteger a capital e preservar a União. Então, em 21 de julho, acontece a primeira Batalha de Bull Run, o primeiro grande confronto entre os dois exércitos. Ainda em 1861, é estabelecido o 34º estado norte-americano, quando parte do território do Kansas foi admitido na União como o estado do Kansas. Também foram criados a partir dos territórios do Kansas e de Utah os territórios do Colorado e de Nevada, e a partir do território de Nebraska foi estabelecido o território de Dakota. Em 1º de janeiro de 1863, é emitida pelo presidente Abraham Lincoln a Proclamação de Emancipação,
chamada oficialmente de Proclamação 95, mudando o status legal de cerca de 3,5 milhões de cidadãos escravizados nos Estados Confederados para homens livres. Também nesse ano, é estabelecido o território de Idaho e o estado da Virgínia é dividido, dando origem ao estado da Virgínia Ocidental, sendo o 35º estado a ser admitido na União e o único criado a partir de um estado confederado. Ainda em 1863, após a vitória no Cerco de Vicksburg, as forças da União ganham o controle sobre o rio Mississippi, dividindo assim os Estados Confederados, e no ano seguinte, o exército dos Estados Unidos consegue uma vitória decisiva ao capturar a cidade de Atlanta, na Geórgia, acabando com o nervosismo da guerra e ajudando a reeleger o presidente Abraham Lincoln. Em 1864, o território de Nevada é admitido como o Estado de Nevada, se tornando o 36º estado da União, e o território de Idaho é dividido, dando origem ao território de Montana. No dia 14 de abril desse ano, o presidente Abraham Lincoln é assassinado enquanto assistia a uma peça de teatro por um ator e simpatizante dos confederados chamado John Wilkes Booth, que também era contra a abolição da escravidão. Em 25 de maio, após ser derrotado na Batalha de Appomattox, o exército confederado se rende, colocando um fim à Guerra Civil Americana, e em 18 de dezembro é proclamada a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, abolindo definitivamente a escravidão no país. A Guerra Civil Americana é considerada a primeira guerra industrial do mundo, onde armas, ferrovias, telégrafo e navios a vapor foram produzidos em larga escala. Essa foi a guerra mais mortal da história dos Estados Unidos e terminou com um saldo de cerca de 750 mil soldados mortos e um número indeterminado de vítimas civis. E foi através desse duro processo que a escravidão nos Estados Unidos chegou ao fim. No próximo vídeo, vamos saber como se formaram os últimos estados norte-americanos, como foi o envolvimento dos Estados Unidos nas duas grandes guerras mundiais e como os Estados Unidos se tornaram a maior potência militar e econômica do mundo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.